Olá, pessoal, a graça e a paz do Senhor Jesus, a todos os príncipes, a todas as princesas do Senhor que estão juntamente comigo nesse dia, adorando o nome do Senhor, bendizendo o santo nome dele, porque somente ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor e de toda adoração. Queremos dizer ao nosso Pai Celestial que nós amamos ele e queremos dizer ao Senhor que nós amamos e dependemos da sua maravilhosa presença. Nós te amamos, Deus, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Espírito Santo de Deus, e convidamos ao Senhor para conduzir essa pregação. Eu convido meus amigos que estão assistindo esse vídeo a se inscrever no meu canal, deixar o seu like e compartilhar com outras pessoas para receber essa palavra da parte de Deus. Eu creio que o Senhor vai restituir 7 vezes mais na sua vida. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Neemias, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Diz assim a palavra do soberano Senhor. No mês de Nisan, de 20º do rei, do ano Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso, o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Era tristeza, só pode ser de coração. Com muito medo, eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e suas portas foram derrubadas e destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei e seu servo puder contar com a sua benevolência, ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-las. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, e se eu puder levar cartas aos governantes do Trans-Eufrates, para que deixe passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governantes de Trans-Eufrates e entreguei as cartas do rei, acompanhando meu escolha os oficiais dos exércitos e cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem-estar dos israelitas. Essa palavra é muito forte, ela mexe muito com a nossa estrutura emocional e com a nossa vida ministerial, familiar, ou seja, em todas as áreas. Porque a gente percebe aqui que o povo, a cidade de Jerusalém, ela estava destruída. Os muros tinham sido destruídos pelo fogo, os portões foram quebrados. Mas por que aconteceu isso? Por que aconteceu isso com Jerusalém? Porque o povo deram legalidade ao inimigo para fazer isso. O povo estava fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira. Deixaram de fazer as coisas do Senhor da forma que devia, seguir sinceramente a lei estipulada por Moisés, lá no livro de Êxodo, através do Senhor. E quando nós deixamos de cumprir com fidelidade a lei que o Senhor entrega a cada um de nós, a brecha, a legalidade, o inimigo entra, ele faz uma bagunça, ele faz uma desordem. Então esse povo aqui estava perecendo. A palavra do Senhor fala que quando Neemias, o nome significa aquele que Deus consola.
confortado por Deus. Neemias, ele tinha um papel muito importante no palácio do rei. Ele era copeiro. A vida do rei estava associada à vida de Neemias, porque antes do rei tomar qualquer bebida, Neemias tinha que tomar primeiro, porque naquela época eles tinham os costumes de botar veneno para poder matar os reis. E todos os reis, eles tinham um copeiro para provar ali a bebida, a comida. Ou quando ele fosse deitar, que esse copeiro, essa pessoa fosse lá deitar, se ver se tinha alguma armadilha contra o rei. Então essa pessoa seria uma pessoa de extrema importância para o rei. Então Neemias, ele tinha um papel muito importante no palácio. E quando ele soube que Jerusalém estava em ruínas, ele começou a chorar, a se desesperar. O que ele fez? A palavra do Senhor diz aqui, lá no capítulo 1 de Neemias, que ele foi para a oração, ele foi para o jejum, buscando ali a resposta de Deus. E ali ele ficou jejuando, ele ficou orando ali, buscando que Deus desse uma solução para aquele problema que ele estava enfrentando. E quando o rei viu que Neemias estava com um semblante triste, ele perguntou para ele o que estava acontecendo. Porque ele não estava doente fisicamente, mas a tristeza que ele estava sentindo no coração era emocional. Aí o rei falou com Neemias: o que eu posso fazer por você? Ele orou ao Senhor, pediu a direção ao Senhor, o que ele iria falar com o rei. E ele pediu que o rei desse a oportunidade dele voltar aonde os seus pais foram enterrados, onde a terra estava em ruínas, para poder reconstruir os muros de Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que Neemias e o rei marcaram o prazo para ele ir e voltar, porque ele não poderia ficar ausente muito tempo do palácio, porque ele tinha extrema importância naquele lugar. E Neemias foi ousado. Ele pediu ao rei, se for do agrado do rei também, eu peço que o Senhor envie cartas para mim estar entregando aos governadores, para estar auxiliando ele na passagem para ajudar, para estar auxiliando ele com madeiras, para todo o recurso que ele ia precisar para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E a palavra do Senhor diz que quando Sambalate e Tobias, os opositores da obra, ficaram sabendo que tinha alguém interessado pelo bem-estar do povo israelita, eles ficaram furiosos. Eles ficaram aborrecidos. E assim, Neemias alcançou o favor do rei e foi para lá começar a reconstrução dos muros, a encorajar aquele povo que estava sendo humilhado, que estava envergonhado. O povo estava sem força, estava sem coragem, estava totalmente desanimado, estava olhando para aquela cidade, estava entristecido. E Deus enviou ali Neemias para encorajar aquele povo a trabalhar, a lutar pelos seus objetivos, a não aceitar aquela sentença de derrota, aquela humilhação que ele estava vendo ali naquele momento. Mas Neemias, ele foi ali para encorajar aquele povo a trabalhar, a lutar pelo seu sonho, pela sua cidade, pelos seus objetivos. A palavra do Senhor diz que ali eles começaram a trabalhar na reconstrução dos muros. E Sambalate e Tobias, quando ficou sabendo que eles estavam trabalhando na reconstrução dos muros, ficaram zombando, ficaram rindo deles. E até falaram, depois que estiver pronto, pode até uma raposa subir em cima desse muro que vai cair. Então o inimigo estava brincando com a cara daquele povo, estava zombando da cara daquele povo. Mas aquele povo estava sendo direcionado por Deus. Deus levantou ali um grande homem de Deus, Neemias, para ajudar aquele povo a lutar pelos seus sonhos e pelos seus objetivos. E o povo foi direcionado ali por Deus. No momento que o inimigo cada vez mais tentava para desanimar aquele povo, Deus foi dando várias estratégias a Neemias. Teve até um certo período
que Neemias, junto com o seu povo, confundiu o inimigo. Eles trabalharam à noite. O inimigo achando que eles tinham parado com a obra. Mas o nosso Deus, ele é um Deus de estratégia. Ele é um Deus que nos dá sabedoria a nós vencer todos os problemas que nós estamos enfrentando. E o interessante dessa palavra, que Neemias conseguiu, juntamente com o seu povo, a reconstruir os muros de Jerusalém. Deus deu a grande vitória àquele povo que lutou, que acreditou nos seus sonhos e nos seus projetos. De repente você está numa situação que a sua Jerusalém hoje é seu filho que se encontra numa droga, é seu esposo que se encontra dentro da prisão. De repente a Jerusalém que você está enfrentando hoje é uma pessoa da sua casa que está no hospital, desenganada dos médicos. De repente a Jerusalém que você está enfrentando hoje é uma crise no seu casamento, é uma crise financeira. Eu não sei qual a Jerusalém que está destruída na sua vida, que precisa ser reconstruída pelo Senhor. Mas que nós aprendemos aqui na palavra do Senhor que Neemias olhou para aquela situação, não se prostrou. Ele buscou no Senhor, ele foi para a oração, ele foi para o jejum, e ali ele alcançou o favor do rei, dando a direcionamento para ele ir naquela cidade, a reconstruir aqueles muros que estavam caídos, que estavam destruídos. E Deus está levantando você nesse tempo para não desanimar, para não desacreditar do sonho que o Senhor confiou a você, para não duvidar do que Deus pode fazer na sua vida e na sua família. Deus está levantando você nesse dia para ajudar essa pessoa a se levantar, para ajudar essa pessoa que está enferma a ser curada pelo poder do Espírito Santo de Deus. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Deus está entrando com providência naquela pessoa que está no hospital. Deus está derramando a cura sobre ela. Deus está entrando com providência naquela pessoa que se encontra desanimada, porque perdeu alguém da sua família, ou perdeu o seu emprego, ou a sua empresa está em ruína. Deus está tocando na sua vida, na sua família, te colocando de pé, te estruturando, para você ver as portas abertas sobre a sua vida. Deus de Israel, o soberano Senhor, está abrindo as portas para você passar e para você conquistar as promessas que o Senhor tem preparado para você. Nada está perdido. Jerusalém estava em ruína, mas existia um homem de Deus, um homem sábio, que foi lá usado por Deus para mudar o cenário de Jerusalém. E Deus está levantando você nesse tempo para mudar o cenário que você enfrenta hoje. Qual seja esse cenário? Na área que você está passando, Deus, ele é especialista em mudar a sua história. Oremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, ó Pai, coloco diante do Senhor, Pai, todas as pessoas que estão me ouvindo. Vai de encontro a tuas filhas, vai de encontro a essas famílias, Pai, na vida, Pai, dessas famílias, Pai, que se encontram desesperadas, clamando por um socorro de Deus. Meu Deus, entra com a tua providência, Pai, na área financeira. Meu Deus, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar abrindo porta onde não tem porta, que o Senhor possa abençoar essas empresas. Meu Deus, no nome de Jesus, que venha ser um novo cenário nessas empresas, que venha ser um cenário de fartura, de provisão do Senhor, de prosperidade do Senhor, que o Senhor possa estar derramando a abundância de Deus nessas empresas, nessas famílias. Eu coloco diante do Senhor aquelas pessoas que se encontram, Pai, desenganadas dos médicos, que se encontram enfermos nos hospitais. Vai tocando, meu Deus, nessas vidas, vai tocando nessas famílias, meu Pai. Derrama a tua cura, liberta, meu Deus, aqueles que estão nas drogas, liberta, Pai, aqueles que estão no vício do álcool, do cigarro. Traga cura, Pai, aquelas pessoas que se encontram, Senhor, com depressão. Meu Deus, vai tocando nessas vidas, meu Pai, vai quebrando todo o jugo das trevas, no nome de Jesus. Fica na paz, Deus abençoa a todos vocês, um beijo no coração, amo todos vocês em Cristo Jesus. Se você gostou, deixa o like e bota um coraçãozinho no vídeo da mamãe e os meus, tá? E aperte no sininho e bota um coelhinho com um coração na mãozinha.